No auge da Guerra do Vietnã, uma unidade ultra-secreta foi criada para conduzir algumas das missões mais perigosas e de alto risco imagináveis. A equipe era formada pelos melhores operadores das Forças Armadas dos Estados Unidos da América, selecionados para realizar missões secretas em território inimigo. Esta unidade era conhecida como o Grupo de Estudos e Observações do Comando de Assistência Militar do Vietnã, mais comumente referido como Comando de Assistência Militar do Vietnã, Grupo de Estudos e Observações de Missões Secretas de Reconhecimento, a resgate de reféns e tentativas de assassinato. Os operadores do Military Assistance Command, Vietnã Grupo de Estudos e Observações, muitas vezes se encontravam em posições onde o inimigo os superava em mais de 1000-1. Eles estavam dispostos a enfrentar desafios e ultrapassar limites do que era considerado possível em prol do serviço ao país. Esta unidade militar de elite era tão secreta que o governo dos Estados Unidos da América negou sua existência por décadas. Mas o que levou à criação desta unidade classificada? O que exatamente o Military Assistance Command, Vietnam Studies and Observations Group fazia? Qual foi o impacto disso na Guerra do Vietnã? E quanto essa unidade influenciou o futuro das operações especiais? Responderemos todas essas perguntas e muito mais. Junte-se a nós enquanto mergulhamos em uma das unidades mais secretas da Guerra do Vietnã, Military Assistance Command, Vietnam Studies and Observations Group. Após a Segunda Guerra Mundial, a França tentou restabelecer seu domínio colonial no Vietnã, mas não foi fácil. O conflito se seguiu e em 1955, a França foi forçada a se retirar do Vietnã, após sua derrota na Guerra Franco-Indochina. A Conferência de Genebra dividiu o Vietnã ao longo do paralelo 17, com os comunistas governando no norte e os anticomunistas controlando o sul. Não apenas o Vietnã foi dividido em dois no mapa, mas também sua população. Alguns apoiavam o governo comunista, enquanto outros preferiam o estilo de vida ocidental. Com o aumento das tensões e do conflito armado entre o Vietnã do Norte e do Sul, os Estados Unidos da América temiam que o Vietnã do Sul caísse para os comunistas. Seguindo a teoria do dominó, que afirmava que se um país sucumbisse ao comunismo, outros o seguiriam, o presidente Kennedy ampliou o apoio e a presença americana no Vietnã, mas evitou se comprometer com uma grande intervenção militar. Os Boinas Verdes foram enviados ao Vietnã para auxiliar as forças locais discretamente. Contudo, as tensões seguiram crescendo. Após o assassinato de John Fitzgerald Kennedy no final de 1963, o presidente Lyndon B. Johnson assumiu o comando. Com a instabilidade política no sul do Vietnã, a situação atingiu um ponto crítico após o incidente do Golfo de Tonkin, levando Johnson a lançar um grande ataque. O exército dos Estados Unidos da América enfrentava dificuldades para avançar contra o Vietcong e o exército do norte do Vietnã, que usavam táticas de guerrilha nas densas selvas a seu favor. Além de táticas convencionais, o exército dos Estados Unidos da América contra-atacou inimigos com operações profundas atrás das linhas inimigas, usando pequenas equipes de operativos bem treinados. Inicialmente, unidades de operações especiais, como os Boinas Verdes e os SEALs da Marinha, conduziram essas operações, mas logo ficou evidente a necessidade de um esforço mais coordenado. Em 24 de janeiro de 1964, uma equipe de elite dos melhores militares das operações especiais dos Estados Unidos da América foi formada. Falamos de SEALs da Marinha, Boinas Verdes, Rangers do Exército, Marines da Força de Reconhecimento e operativos da CIA, todos trabalhando juntos. Essa unidade de elite seria conhecida como Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudos e Observações. De acordo com o anexo A do Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudos e Observações, História do Comando 1964, sua missão oficial era executar um intenso programa de assédio, desvio, pressão política, captura de prisioneiros, destruição física, aquisição de inteligência, geração de propaganda e desvio de recursos contra a República Democrática do Vietnã. O Military Assistance Command Vietnam Studies and Observations Group começou a trabalhar imediatamente. Eles enfrentariam desafios sem precedentes para qualquer outra unidade militar.
Os operadores iriam onde as tropas convencionais não deveriam, mesmo com os altos comandantes declarando publicamente que nenhum americano lutava fora do sul do Vietnã. O principal campo de batalha do Military Assistance Command, Vietnam Studies and Observations Group, era a infame trilha Ho Chi Minh, que serpenteava do norte do Vietnã através do Laos e Camboja, abastecendo a insurgência no sul do Vietnã. À medida que o envolvimento dos Estados Unidos da América no Vietnã crescia constantemente com mais tropas convencionais, também crescia sua guerra secreta. Como resultado, o Military Assistance Command, Vietnam Studies and Observations Group, cresceu em tamanho e escopo ao longo dos anos. As missões das forças especiais evoluíram, incluindo reconhecimento estratégico, ação direta, sabotagem, resgate de pessoal, operações psicológicas contra a inteligência e avaliação de danos causados por bombas. Com o tempo e o desenvolvimento, a unidade amadureceu e se dividiu em 3 comandos geográficos subordinados, que eram Comando e Controle Norte, Central e Sul. Cada um desses locais operava de forma independente e era organizado com base em sua situação tática terrestre única. Com o tamanho de um batalhão de forças especiais modernas, possuíam forças de reconhecimento, reação e segurança do tamanho de uma companhia, compostas por americanos e pessoal indígena recrutado. Trabalhando em pequenas equipes de comandos, não era incomum que equipes de 10 ou menos fossem comprometidas e enfrentassem centenas ou milhares de soldados norte-vietnamitas. Os eventos que ocorreram no Dia de Ação de Graças de 1968 resumem perfeitamente o que estamos tentando dizer. Enquanto famílias americanas celebravam o Dia de Ação de Graças, 6 operadores do Military Assistance Command, Vietnã Grupo de Estudos e Observações, enfrentavam 30.000 soldados norte-vietnamitas nas selvas do Sudeste Asiático. A inteligência militar e a liderança precisavam localizar 3 divisões desaparecidas do Vietnã, com cerca de 30.000 soldados. 6 corajosos homens do St. Idaho, incluindo 2 boinas verdes e 4 mercenários, receberam a missão de infiltrar os acampamentos inimigos sem apoio aéreo para obter informações sobre sua localização. Ao chegarem ao acampamento, encontraram um silêncio incomum. Enquanto coletavam informações, um dos mercenários sentiu o inimigo se aproximar, então decidiram se retirar. Ao sair do acampamento, centenas de tropas inimigas surgiram repentinamente e começaram a cercá-los. Sargento Idle fugiu para sobreviver e enfrentou milhares de soldados a caminho da zona de pouso. Enfrentando forte resistência inimiga, o helicóptero de exfiltração chegou no último instante e os resgatou pouco antes do inimigo dominar totalmente o perímetro. Parece algo saído de um filme, não é? E isso é apenas uma missão. Dizem que um dia, com uma equipe do Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudos e Observações poderia produzir histórias para uma vida inteira. Apesar de cada missão ser ousada e singular, geralmente seguiam o mesmo padrão tático. Os operadores seriam inseridos por helicópteros ou pequenos barcos a milhas do alvo e patrulhariam em direção ao objetivo, evitando as tropas inimigas na área. As equipes manteriam comunicações com uma aeronave de asa fixa, controlada por ar para apoio aéreo próximo caso as coisas dessem errado, o que normalmente acontecia. As missões do Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudos e Observações, duravam de 3 a 5 dias, com tiroteios épicos e suas pequenas equipes sendo caçadas por forças inimigas muito superiores. Retornar ao acampamento também era difícil. A maioria das missões envolviam extrações arriscadas. Era mais comum do que não uma equipe ser extraída sob fogo e com seu perímetro a minutos, se não segundos, de ser invadido. Em suma, os operadores do Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudos e Observações, enfrentavam situações que outras tropas no Vietnã nunca imaginariam. Devido às intensas missões atribuídas, o Exército dos Estados Unidos da América negou a existência do Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudos e Observações. Isso significa que, quando estavam muito atrás das linhas inimigas, eles precisavam manter um perfil extremamente discreto. Muitos não podiam carregar itens que os identificassem como americanos, e frequentemente usavam armas estrangeiras para confundir o inimigo. Mas era mais profundo do que isso. Os operadores do Military Assistance Command, Vietnam Grupo de Estudos e Observações, eram tão eficazes que se tornaram um grande problema para o Vietcong, que estabeleceu equipes de rastreamento para caçá-los na selva.
Como um rastreador profissional poderia distinguir o cheiro das fezes de alguém se estivessem comendo uma dieta americana ou local, os membros teriam que consumir alimentos, bebidas locais e fumar cigarros vietnamitas para evitar até mesmo a possibilidade de detecção. Servir na unidade implicava em receber um coração roxo ou um saco para cadáveres. A taxa de baixas ultrapassava 100%, indicando que todos se feriam, alguns mais de uma vez. Apesar disso, a bravura e engenhosidade de McVistog lhe renderam fama como uma das unidades de operações especiais mais eficazes e temidas da Guerra do Vietnã, com uma proporção de mortes de 158 para uma maior na história militar dos Estados Unidos da América. Com o tempo, o exército americano iniciou uma retirada gradual do Vietnã, reduzindo suas operações. Após 1970, o escopo e a intensidade do Military Assistance Command, Vietnã Grupo de Estudos e Observações, começaram a diminuir. Em 1971, o 5º Grupo de Forças Especiais, a maior fonte de voluntários para as unidades, retornou aos Estados Unidos. Devido às restrições do Congresso sobre as operações militares, o pessoal dos Estados Unidos da América foi proibido de acompanhar ações no Camboja e Laos. Em 30 de abril de 1972, o Military Assistance Command, Vietnã Grupo de Estudos e Observações, foi desativado. Apesar da unidade não existir mais, seu impacto influencia as operações especiais dos Estados Unidos da América até hoje. O Exército dos Estados Unidos da América só reconheceu oficialmente o Military Assistance Command, Vietnã Grupo de Estudos e Observações, e seu grande trabalho na Guerra do Vietnã décadas depois. Em 2001, o Exército dos Estados Unidos da América concedeu à unidade uma menção presidencial de unidade, reconhecendo a bravura, integridade e devoção ao dever de seus guerreiros secretos. Ao longo dos anos, 12 operadores receberiam a medalha de honra por seus atos heróicos nesta unidade. É relevante observar que o Military Assistance Command, Vietnã Grupo de Estudos e Observações, pavimentou o caminho para as atuais forças-tarefa de operações especiais conjuntas. 8 anos após ser desativada, o Pentágono teve que criar uma organização similar, a Delta Force. O coronel Charles Beckwith, fundador da Delta Force, serviu anteriormente no Military Assistance Command, Vietnã Grupo de Estudos e Observações. Isso lhe deu a noção de como seria um comando militar assim. Assim como o Military Assistance Command, Vietnã Grupo de Estudos e Observações, a Delta Force, reuniu os melhores operadores de elite de todo o exército dos Estados Unidos da América em uma única unidade. Desta vez, porém, eles combatiam o terrorismo, não o inimigo como Vietcongs. O legado do Military Assistance Command, Vietnã Grupo de Estudos e Observações, persiste nas unidades de operações especiais, influenciadas por suas táticas e métodos. As missões ousadas e perigosas da unidade moldaram o uso das forças de operações especiais na Guerra Moderna. Seus membros figuravam entre os guerreiros mais bem treinados e experientes da Guerra do Vietnã, e seus sacrifícios e feitos não serão esquecidos. Para relatos em primeira mão sobre como era no McVistog, recomendamos o livro SOG, As Guerras Secretas dos Comandos Americanos do Vietnã, de John Plaster. O Major Plaster, veterano do Grupo de Estudos e Observações com 3 turnos, compartilhou histórias sobre como era trabalhar com esses guerreiros americanos. Ele narra, minuto a minuto, batimento por batimento, as impressionantes operações do Military Assistance Command, Vietnã Grupo de Estudos e Observações atrás das linhas inimigas. O link do livro está na descrição abaixo. Para mais informações, acesse nosso site janedischarge.com. Todos os nossos vídeos estão lá e até temos uma caixa de sugestões para solicitar ideias de vídeos. O link para o nosso site também estará na descrição. Bem, isso é o básico sobre o McVistog. Se aprendeu algo com este vídeo, dê um like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Você realmente quer estar aqui? Agradecemos muito a todos os nossos membros do YouTube e patronos do Patreon. Muito obrigado a todos por darem um passo extra para apoiar nosso canal. É muito apreciado. Para aparecer em um vídeo do General Discharge, considere se juntar à nossa associação pelo link na descrição ou botão de adesão próximo ao de inscrição. Confira nosso Patreon e faça parte da equipe. Com você, Nick Naja. Todos os seus amigos estão se inscrevendo no General Discharge e você nem mesmo quer estar aqui.